Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Estamos iniciando uma nova semana, a terceira semana desse trimestre. Essa lição, com certeza, será uma bênção para mim e para você. Nós estamos estudando alguns temas que estão contidos dentro do Evangelho de João. E, diga-se de passagem, são temas relevantes e importantíssimos para mim e para você. Então, o meu convite fica até o fim, porque com certeza, de alguma forma, o nosso Deus quer abençoar a mim e a você, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, para que você não perca mais nenhum momento com Deus, mais nenhum estudo guiado. Deixa também seu gostei, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. Recados dados? Agora eu quero te convidar a nós fazermos uma oração, buscarmos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, e logo em seguida, vermos qual será a introdução dessa nova semana, o estudo de sábado. Então vamos orar juntos? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que, mais uma vez, a Tua misericórdia seja, vamos dizer assim, visível a nós por meio desse estudo. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer mostrar e ensinar para cada um de nós. Que Teu Santo Espírito fale com autoridade aos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica conosco, dá-nos a Tua santa paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje sábado, dia 12 de outubro, o tema do nosso estudo é a história de fundo, o prólogo. Ou seja, nós vamos ver aqui a introdução do livro de João. O verso para memorizar se encontra ali em João 1:1, que diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha que coisa interessante. No princípio era a palavra. Que princípio é esse? O princípio de todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele, representado aqui pela palavra, ele não é algo criado por Deus. Não, ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus, né? E no contexto subsequente desses versos, fala que todas as coisas foram feitas por meio dele. E nada do que existe não existiria se não fosse por ele. Ou seja, aqui nós temos a comprovação, né, da presença de Jesus juntamente com Deus o Pai. Em outros contextos também apresenta a presença do Santo Espírito, ou seja, da Trindade presente ali na criação. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto fala assim, a lição da primeira semana abordou o final do Evangelho de João, em que o apóstolo explicou por que escreveu esse Evangelho. Nesta semana, voltamos ao início do Evangelho, em que João explica a direção na qual ele, inspirado pelo Espírito Santo, pretende conduzir o leitor. Na primeira semana, no primeiro estudo dessa lição, né, a gente viu ali os sinais que mostram o caminho. Né? Quais são os sinais que mostram o caminho? Foram apresentados ali algumas cenas, né, alguns feitos de Jesus aqui na Terra, que mostravam e comprovavam que, de fato, Jesus era a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, o único meio pelo qual nós podemos viver e desfrutar de uma vida eterna. Não existe salvação se não for por meio de Jesus. Nessa terceira semana, na terceira lição, nós vamos agora voltar ao início do Evangelho de João. E ali a gente vai ver a forma como o evangelista, né, o apóstolo João, ele deu início a esse livro tão maravilhoso. Quais foram os temas que ele destacou para que, de certo modo, marcasse a vida do leitor. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, nas primeiras palavras e parágrafos de seus livros, os escritores do Novo Testamento muitas vezes mencionam os principais assuntos que pretendem abordar. Isso também acontece com João, cujos temas são apresentados como parte de uma grande realidade cósmica que retrata algumas das verdades mais importantes sobre Jesus Cristo. Verdades que nos levam a uma época antes mesmo da criação. Quando a gente muitas vezes medita na história de Jesus, a gente só leva em consideração as cenas vividas aqui na Terra.
Porém, João ele traz uma conotação completamente diferente dos demais evangelhos. João apresenta um Jesus que já existia até mesmo antes da criação do mundo. Um Jesus que é atemporal. Um Jesus que atua fora do tempo e dentro do tempo, para simplesmente mostrar o seu poder, a sua divindade, para mostrar que de fato nos ama. Não é? Um outro ponto, o leitor pode ver claramente os grandes temas aos quais o evangelista volta constantemente ao contar a história de Jesus. Esses grandes temas estão inseridos dentro do período histórico da vida terrestre de Jesus Cristo. Ou seja, durante essa semana, a gente vai ver algumas dessas cenas, né? E durante todo o estudo desse trimestre, a gente vai estudar sobre a vida de Jesus, mas não simplesmente de forma superficial, né? Ou seja, sem buscar um entendimento mais amplo. Não. João ele escreveu o Evangelho com o propósito de, podemos dizer assim, maximizar a atuação de Jesus Cristo. Jesus não foi uma simples pessoa que nasceu ali de uma mulher chamada Maria, que fez grandes sinais, não. Jesus é muito mais além que isso que foi apresentado, né, aqui na Terra. A história de Jesus é muito superior, é muito mais abundante do que simplesmente o período de cerca de 32 anos vividos aqui na Terra. Não é? A lição desta semana começará com os primeiros 18 versos de João 1, conhecidos como o prólogo de João, e resumirá seus temas principais, os quais também serão examinados em outras partes do Evangelho de João. Ou seja, nós vamos dar início agora ao Evangelho de João. Davi, por que a gente não começou já por essa lição? Porque é importante, né, que nós, os estudantes, tenhamos como base o alicerce principal do Evangelho. Primeiro alicerce, qual é o tema geral? Né? O que é que o Evangelho trata de forma geral? O Evangelho trata que Jesus é o caminho. Jesus é a única forma de chegarmos ao Pai, é a única forma de termos acesso à vida eterna, é a única forma de vivermos em um mundo perfeito onde habita a justiça. Esse caminho só é acessível por Jesus. Por isso que ele é apresentado como caminho. A lição 2, nós vimos ali os sinais da divindade. Ou seja, os sinais que comprovam que Jesus não foi qualquer pessoa, que Jesus não foi apenas um profeta, mas que Jesus era o Filho de Deus. E que manifestava a sua divindade, a sua ligação com Deus aqui na Terra. Simplesmente para nós entendermos que, de fato, Jesus é a nossa melhor escolha e solução. E a única, na verdade, né, que pode, de fato, resolver todos os nossos problemas. E o maior problema de todos é a situação do pecado. E quando ele morre na cruz, ele dá um basta a essa situação. Tá certo? Então, nós vamos ver bastante coisa aqui. Por exemplo, o princípio, o Logos divino, que é o tema de domingo. A palavra se fez carne, tema de segunda-feira. Ouvindo ou não ouvindo a palavra, terça-feira. Temas recorrentes, fé e incredulidade são os temas recorrentes, quarta-feira. E temas recorrentes, glória, vai ser o tema da glória, que é o tema de quinta-feira. Sexta-feira nós temos o estudo adicional, ou seja, com certeza vai ser uma semana abençoada. E o meu convite é, vem participar comigo, vem estar junto comigo, para nós termos juntos o nosso estudo guiado, para nós juntos sermos impressionados pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que de alguma forma o nosso Deus vai nos abençoar, tá certo? Desde já, que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. E a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau.